Olá, amigos, sejam bem-vindos. Oi, Carlos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, pessoal. Bom ver vocês. E nós estamos reunidos nessa noite para falar sobre uma pessoa muito especial, a nossa querida Mary Burmaster, e sobre as pérolas de sabedoria que a Mary deixou para a gente. A Mary tinha essa sensibilidade e a pesquisa, o conhecimento que ela também empregava para trazer a mensagem com um grau de sabedoria e leveza que a gente não tem tantas pessoas que conseguiram fazer isso como a Mary conseguiu. Então, eu sou extremamente agradecido por a gente ter tido a Mary e ter recebido todas essas pérolas de sabedoria. Isso transformou a nossa arte, né, do Japão. Ela veio para a gente aqui no Ocidente e ela conseguiu que isso alcançasse vários pontos no mundo, internacionalizou a nossa arte. Então, é de uma grandeza que merece que seja celebrada, tá? Então, bom, eu não vou continuar aqui falando todo o que eu conheço sobre a Mary, porque eu, infelizmente, não tive esse privilégio de conhecer a Mary. Mas nós temos o nosso instrutor. E Carlos teve esse privilégio de estar com a Mary. Carlos, conta pra gente um pouco sobre o que era Mary Burmaster. Ok. Mas eu acho que teve mais gente que conheceu a Mary, né? A Márcia, certamente. Quem mais? Mais alguém? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Eu acho que dos presentes só eles mesmo. Ok. Então, eu estava pensando, né? A gente tem um ditado que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas no caso da arte do Genshin, caiu, porque nós tivemos na mesma geração, praticamente, duas mentes brilhantes, o Jiro Murai e a Mary. Eles nasceram com Jiro Murai em 1886 e Mary em 1917. Por sinal, daqui menos de 2 meses, Mary estaria completando 107 anos. E então, a Mary foi assim, ó, acho que uma grande bênção para a arte do Genshin, e porque ela que conseguiu fazer a arte o que a gente conhece, porque ela foi a ponte perfeita. Traduzir qualquer coisa de uma língua oriental, chinês, coreano, japonês, para uma língua ocidental é um desafio muito grande. Por quê? Porque não é só uma questão de traduzir palavra por palavra. A maneira de estruturar as ideias é bem diferente. Então, a nossa sorte que foi a Mary que fez, porque a Mary era filha de japoneses, ela cresceu num lar japonês, falando japonês e falando inglês. Ela cresceu falando japonês, mas estudou em escolas americanas. Então, ela conseguia entender as duas formas de pensar. E por isso que eu digo, nós somos muito sortudos, porque qualquer outra pessoa que ousasse fazer a tradução do Genshin do japonês para uma língua ocidental não chegaria nem perto do que a gente obteve tendo a Mary fazendo esse trabalho. E a Mary era muito mais do que uma simples tradutora. Ela entendeu a arte profundamente quando o Jiro ensinou para ela e entendeu a filosofia que estava escondida no Codiqui e conseguiu adaptar, porque eu digo sempre, só um japonês, só uma pessoa que nasceu no Japão, foi criada na cultura japonesa e que vai conseguir entender 100% o Kojiki.
E eu digo, qualquer um de nós, por mais que entenda japonês, a gente não vai chegar na profundidade do Kojiki. Mas a Mary fez e ela adaptou para nós, ela trouxe referências que fazem sentido para a nossa mente. E por isso que o Genshin Jutsu é tão rico e tão fiel ao espírito de origem, graças a Mary. Então, eu sou muito grato, foi um privilégio para mim conviver com ela, porque eu convivi várias vezes ao ano, eu ia para as coisas muito seguido. Então, de 1999 até o ano que a Mary partiu, que foi 2007. Então, eu tive várias oportunidades de estar com ela, de conversar com ela, de receber a sessão dela. Foi uma dádiva. São histórias, né, e conteúdos como esse que você traz para a gente, que a gente não tinha ideia. A gente não parou, né, para pensar o quanto isso faz total diferença, porque hoje a gente tenta uma tradução aqui, uma tradução ali, a gente entende a dificuldade que isso traz, né? E para ela ter vivido também, né, sendo aluna de Giro, tem mais esse toque, esse tempero todo de como ela conseguia fazer isso ser maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente tem colegas que também querem compartilhar alguma coisa sobre Mary. O que que você acha da gente convidar os nossos amigos para trazer mais informação, Carlos? Certamente, a gente está aqui hoje para ouvi-los. Então, a Janete, olha, vamos passar esse bastão para a Janete. Eu sei que ela tem bastante coisa para nos dizer sobre a Mary. Então, eu não conhecia a Mary, mas por tudo que a gente, durante todos esses anos, tem ouvido sobre ela, e, e olhando vídeos, assistindo vídeos, olhando as fotos dela, traz uma paz, um equilíbrio, ela transmite na própria fala, né? Na própria expressão dela, o que ela vivia. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente começa a ler sobre a Mary, nos livros de autoajuda, né, é, como ela vivia essa arte. Ela não só estudava, ela não só transmitia, mas ela vivia, né? A Mary, quando eu penso nela, é, me vem uma expressão de uma pessoa forte, de uma mente focada, de uma mente sutil, que sentia, que percebia, que compreendia e, e que tinha muita vontade de descobrir mais e mais e de compartilhar uma generosidade enorme, né? Ela estudou tantos anos, passou por tantos desafios lá nos anos 1940, quando ela foi para o Japão, Segunda Guerra Mundial acontecendo, depois retornar para os Estados Unidos, depois de todo o período que estudou com o Giro, criar uma família, criar filhos, continuar estudando, se dedicando a compartilhar com as pessoas tudo que ela vinha aprendendo com o Giro Murai e que ela experimentava na vida. Me passa essa imagem de uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo doce, né? E com um coração enorme, muita generosidade, muita compaixão pelo ser humano, pelas outras pessoas, né? Com quem ela conviveu, para quem ela ensinou, e uma vontade muito grande a Mary tinha de que isso fosse conhecido no mundo inteiro. Em cada esquina, ela dizia, né? Gostaria que a arte chegasse. Mas eu quero convidar todos que estão aqui para a gente segurar o nosso dedo polegar, porque todos esses anos de polegar direito, vamos segurar o polegar direito, todos esses anos que Mary estudou, que ela transmitiu, que ela praticou, ela foi simplificando.
E o suprassumo da obra de Mary são os 3 livros de autoajuda, né? Onde ela simplificou. E ela destaca que nas nossas mãos nós temos tudo o que precisamos, né? Então, segurando o dedo polegar amorosamente, a gente vai prestar atenção no nosso corpo nesse momento, o que a gente está sentindo, tentar perceber a pulsação, mas mais do que isso, prestar atenção na nossa respiração, relaxando a nossa mente, relaxando o nosso corpo. E algumas coisas que me chamam a atenção nos livros de autoajuda que a Mary nos deixou, eu vou compartilhar aqui. Uma descrição que ela faz no livro de autoajuda sobre a arte do Jinjitsu, ela diz que essa é realmente a arte da felicidade, a arte da longevidade e a arte da benevolência. É a arte do Criador para mim, a arte do conhecer, ajudar a mim mesmo. A arte de viver é simples. Nós a complicamos com os nossos esforços para tentar viver. Ou estamos tentando apenas existir? A arte simplifica as complexidades da existência, transformando-a na arte de viver. E Mary cita muitas vezes nos seus livros. Ela, ela fala da arte de viver. Então, um exemplo que a gente, um testemunho que nós carregamos junto nas nossas práticas, porque a Mary não só conhecia, compreendia, se aprofundava, mas ela vivia a arte. E eu acho que é um desafio grande no mundo que a gente vive, com todos os desafios de situações, viver a arte. Viver a arte tem que ser uma presença constante, né? E a Mary dizia, a consciência do momento, a respiração, o presente estado de ser torna-se a arte de viver. Então, eu convido a todos para buscar esse presente estado de ser nessa respiração, segurando o dedo polegar. A Mary dizia que os polegares são como os líderes do desfile. Que se o polegar não estiver no ritmo, todos os outros que seguem o líder vão estar fora do ritmo. Então, segurar o nosso polegar é trazer a harmonia em todos os níveis. E eu convido a todos para, nesse momento, colocar uma questão para si mesmo. Como que daqui para frente eu posso trazer no meu dia a dia esse momento de conexão com o meu estado de ser, de que forma no meu dia a dia eu posso me tornar a arte de viver. Quer seja alguns momentos dedicando para cuidar de si mesmo, segurar um dos dedos das mãos, apenas respirar, estar junto à natureza, observar o próprio corpo, cuidar do próprio corpo. Acho que todas essas formas e muitas outras que o pessoal aqui vai trazer vai fazer com que a gente honre toda essa arte de viver que a Mary deixou para nós.
em pequenas coisas, em pequenos momentos, em pequenos atos do dia a dia. Em cada respiração, a gente pode honrar Mary e Giro Moraes. Em cada respiração, nós, nós podemos honrar o que somos, o ser único que somos. Ah, a gente complica a vida, a gente precisa sutilizar a nossa mente. Precisamos buscar, dentro dos ensinamentos da Mary, em primeiro lugar, como trazer harmonia e equilíbrio, como sutilizar a nossa mente para perceber, para sentir a arte no nosso corpo e poder ser testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Eu sou profundamente grata pela oportunidade nessa existência de ter recebido esses ensinamentos e de ter a possibilidade de compartilhar um pouco que seja com as pessoas à minha volta e fazer dessa existência uma existência diferente, trazendo a arte no meu dia a dia, dentro das minhas limitações, dos meus desafios, né? Mas honrando profundamente e agradecendo essa mulher incrível que é a Mary Burmeister. Muito obrigada. Obrigado, Janete. Palavras muito bonitas. Tenho certeza que entre nós a Mary está e também deve estar bem contente de ouvir que essa energia flui até hoje, né? O Carlos fala, né? Eu vou pedir até para ele repetir para a gente ter isso bem vivo em nós, tanto quanto nós temos a Mary viva em nós, né? A arte, né, do Genshin ou Genshin Jutsu é uma arte viva, né, Carlos? Então, nós temos que assumir um compromisso. Conta essa história, conta melhor para a gente. Como é que a gente tem que abraçar esse prazer e esse privilégio que é ter essa responsabilidade? O trabalho do Jiro Murai foi o movimentador principal, foi o número um. Ele dedicou 50 anos da vida dele pesquisando, estudando, praticando, redescobrindo. E passou para a Mary. A Mary pegou o bastão e levou em frente. E por isso que eu digo, muita sorte ter uma mente brilhante seguindo uma outra mente brilhante, porque a Mary ela não foi simplesmente uma tradutora. Ela, claro, traduziu, ela adaptou a maneira de pensar ocidental, mas ela contribuiu, ela enriqueceu a arte. É o que a Janete acabou de falar. Os livros de autoajuda não são uma produção do Jiro Murai. Foi uma ideia brilhante da Mary de varrer toda o material do Jiro Murai e pensar aquilo que poderia ser praticado pessoalmente para si mesmo, né? Sem dificuldade. E ela criou os 3 livros de auto-aplicação. Então, ela manteve viva a arte com a sua contribuição. Isso é só um exemplo, ela fez muitas outras coisas. E então, o que a gente precisa fazer para que a arte não morra, porque se chegar um ponto que ninguém mais tiver coragem de compartilhar os seus insights, as suas percepções, os seus ahás e as suas descobertas na arte, a arte vai morrer, porque aí ela vai ficar presa até a Mary. A Mary Diro criou, a Mary inovou, se ninguém mais inovar, a arte vai morrer, porque a partir daí só vai ser copia e cole, só repetir o que foi dito antes.
Então, depende de nós, e só de nós, manter a arte viva. Ter coragem de, na nossa prática, no nosso estudo, na nossa pesquisa, compartilhar o que a gente descobrir. E, gente, todos nós temos algo para compartilhar. Às vezes a gente, mas é tão pouquinho, não interessa. Não cabe a nós avaliar o que nós temos para compartilhar. Nós temos simplesmente compartilhar e que o mundo receba isso. Senão a arte vai deixar de ser viva. Meu compromisso é manter a arte viva. E motivar vocês também para se engajar nessa jornada. Imprimir mais um. Então, eu sei que a Lorena também tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Vamos convidar a Lorena. Vem cá. Quando vem, né, essa fala também, Carlos, acho que a gente precisa estar escutando sempre isso, né, de reforçar, porque a gente sempre acha que o que eu sei não é tanta coisa assim, frente, né, a te escutar outros professores, então parece que é tão... Mas é bem isso, a gente tem que falar e colocar, porque são experiências, né, porque essa arte, ela é maravilhosa, assim. Quando veio, né, essa parte de assim, nossa, falar, eu não conhecia a Mary também, né, não tive esse privilégio, conheci toda a arte dela, mas, né, e eu vejo assim, mas quando, tem que falar sobre a Mary, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? Aí eu fui buscar o meu livrinho, porque aí eu comprei várias vezes o livro da Mary e não tem nenhum, porque eu dei todos. Aí eu digo, putz, falei com a Janete, né? Eu digo, Janete, não sei o quê. Aí eu disse, então parem só um pouquinho. Aí eu parei, né? E comecei a observar, porque nisso deu quase 3 semanas ali, né? Então, sobre o trabalho, né, que a gente desmarcou e tal, aí eu comecei a observar o que tem presente no trabalho, assim, toda essa questão da Mary na minha prática, na minha maca ali, né? Principalmente na maca, falando assim do trabalho, né? Na hora de aplicar. E eu vi assim, eu digo assim, porque quando a pessoa deita, normalmente ela vem aquela pergunta: eu posso falar, né? Eu tenho que ficar quieto, né? Como é que funciona quando é a primeira? E essa frase eu digo, eu acho que ela todos os dias de alguma forma, né? No silêncio dá-se os milagres, né? E aí tem uma outra, assim, tipo assim, a mente cria a realidade que tu quiser, a simplificação, né? Simplificar. Esse trabalho que a Janete traz hoje é um trabalho que eu faço muito, que eu tenho observado quando eu tenho que fazer um supervisor, o canal do estômago, os que têm que tocar na face, né? Eu noto assim que muitas pessoas às vezes eu não gosto porque está com a maquiagem ou porque tem uma pele muito oleosa, alguma coisa. E aí então eu me acostumei. Aí eu tenho usado aquela mãozinha, né, que tem todas as travas de segurança, né? E aí eu utilizo, então eu tenho usado muitos dedos, né? A última aula, cara, assim, ao invés, vou lá pegar o cinto, segura o indicador, vai lá Então eu tenho usado muito, né? Isso me facilita também para o aluno, para a pessoa que está ali, o cliente, né? Também entender como fazer essa prática depois, porque, né, como é muito mão, eu pego 12, por exemplo, fazer o supervisor, pego 12, aí tu vai fazendo as alianças, né, que eu vou ensinando para ele, né, cada dedo, se tem que fazer só a exalação, só a inspiração. Então, eu utilizo muito a forma de simplificar, né? E a questão do silêncio, silêncio das milagres, essa semana eu tive, assim, tipo os presentes, né? Chegou uma moça para mim e disse assim, eu não consigo fazer meditação, né? Mas é impressionante o quanto, porque eu queria exemplos, né, de como falar sobre no silêncio dá-se os milagres, né? De como é que eu vou verbalizar isso, né?
E aí eles mesmos me trouxeram uma aula, porque aí eles, eu gosto muito de ir em exposição, eu gosto muito de entrar dentro de uma catedral, e aí e ela falando assim do quanto uma exposição, aquilo ali, aquele silêncio renovava, né? Então, e tudo isso eu fui trazendo dentro dessa minha vivência com essa frase, né? No silêncio dá-se os milagres. Uma outra coisa que me aconteceu, que eu gosto demais de verificar o pulso, né? E quando eu verifico, né, a pessoa para de falar, é um silêncio na hora, né? Se ela tá falando ali, tu bota a mão no pulso, ela fica quieta, né? E veio uma questão assim vinculado, né? Que soprou assim, me veio tipo mentiroso, né? Sabe? Aí eu tipo, mas como assim eu vou pensar isso da pessoa que tá ali, tipo, mentiroso, né? Eu digo, que sinistro isso. Eu digo, tá, calma, né? Aí deu uns 20 minutos, tocou o telefone da pessoa, ele levantou e disse, dá licença, Lorena, e começou a atender e falou um monte de mentira. Porque eu tô numa reunião, porque eu tô aqui, porque eu tô lá, e nossa, eu olhando para ele, aí eu pensei, disse, mas esse silêncio todo que a gente estava antes não queria me dizer isso ainda, sabe? Ficou aquele negócio de, não, acho que não é. Aí eu fui fazer o mediador nele, e ele, nossa, aí eu tenho, que era na região, aí isso tem o paralelo junto com a acupuntura, né? Porque nas dorsais, as primeiras ali, corresponde ao coração, né? Dentro da medicina, né? Aí quando eu botei, ele disse, nossa, aí tem muita, muita dor, e aquilo, eu digo, mentiroso, coração. Aí eu comecei a fazer, eu digo, quanto tempo? Eu já não quero te assustar, mas quanto tempo tu não vai no teu cardiologista, né? Aí ele disse, olha, né, até faz um tempo. Eu digo, sei lá, dá uma passada lá, né? Porque não justifica essa tua dor, não tem uma contratura, não tem nada, né? Mas eu tava lá no mentiroso do coração, né? Que é a mentira que afeta o coração e tal. Aí eu disse, tá, bom, sei que eu atendo ele na terça. Aí, na outra semana, ele chega e disse assim para mim: Tu não sabe o que que eu fiz sexta-feira? Eu digo: Não faço a menor ideia. Pois é, eu fiquei aqui com aquilo que tu me falou, fui no cardiologista, fui parar direto na emergência, fiz um stent e tô aqui. Eu estava prestes a infartar e nunca mais eu vou te deixar, né? Eu disse o como é legal, tipo, porque eu estava realmente no silêncio da assimilar, porque aquela, né, que eu dou aquela mergulhada assim, e aí, claro, no primeiro momento eu fiquei chateada quando veio mentiroso, porque achei que eu estava julgando o cara. Mas é tão legal eu fazendo ali aquilo cutucando, não é só isso, né? Busca. Então essas palavras, né, chaves assim, essas frases estão que com certeza cada um, né, lhe toca frases, né, que Mary diz. Então essas para mim elas são tão importantes e como a questão, né, da mente é uma outra coisa assim que eu utilizo. Então é só agradecer, né, essa mulher incrível, maravilhosa, que a gente tem o privilégio de seguir essa arte, né, de estar aqui e receber esse presente também e reforçar isso, né? Então era isso assim que eu queria compartilhar, né, dentro dessas frases que é incrível, elas me acompanham demais, assim, não tem dia que eu não pense, ela não esteja presente, né, nesse sentido, assim. Claro que tem outras, né, são tantas, né, mas era isso. Estou gostando muito dessa conversa, entendeu? E eu quero agradecer pelas suas palavras. Mas, Carlos, ó, a gente já tem uma mãozinha pronta para falar. Vamos convidar ela? Eu sempre admirei o povo japonês, eu e a torcida do Flamengo, eu sei, mas pela honradez, né, e, e pela simplicidade até. Isso é a cara da Mary, né? Para mim que não a conheci,
Mas então a feição dela sempre me mostrou a palavra que acho que mais ela me mostra é honradez. Eu imagino ela uma pessoa muito honrada e ela honrou o Ocidente, trazendo essa arte maravilhosa que nos deixou a todos atônitos o dia que nós conhecemos, né? Nós temos essa semelhança entre nós, mas no meio de tantas pérolas, né? De um enorme colar tecido pela Mary Burmeister, tem como praticante da arte, tem uma pérola que sempre me chamou muita atenção, pela simplicidade e também porque para mim faz um enorme sentido. Então, a pérola é a seguinte: na arte pode-se trabalhar apenas com a respiração, para enviar cura e abundância para uma área afetada. Eu estou num momento que já está bem comprido, de uns 2 anos para cá, e agora exacerbou, no bom sentido, de, de pensar em cura e me autotrabalhar e também estudando muita coisa. Então, hoje, quando eu pensei que frase, eu vou dizer, eu lembrava mais ou menos um pouco dessa frase, né? Então, é disso que eu quero falar um pouco para vocês, mas antes de tudo, lembrar que a energia vital que permeia todo o universo, ela está aí, à nossa disposição, né? E, e ela está aí para nos servir através da respiração. Então, quando a gente fala de respiração, a gente fala também de energia vital, porque a respiração seria, então, o veículo que leva a energia vital para nós quando nós inalamos e ela faz a circulação no corpo inteiro. Então, ela é uma ação, a respiração é uma ação facilitadora para a circulação e para a entrada da energia vital. Então, nós sabemos que quando nós exalamos, é para ir embora, é para intencionar que vai embora todas as mazelas e as misérias humanas, a tensão, o medo, mas quando nós exalamos corretamente, e quando nós inspiramos corretamente, nós vamos receber a energia nova, pura e abundante, como dizia a Mary, né? Então, eu estou enfatizando essa coisa do corretamente, porque, que, na verdade, a respiração, eu vou agora um passo a mais, uma oitava acima do corretamente. Então, a respiração correta e consciente, ela desbloqueia os caminhos da energia vital, equilibrando-a, né? E o resultado disso é a harmonia, né? Então, ainda com falando na questão da respiração correta, quando vem a mim, eu não trabalho, não tenho consultório, mas eu atendo pessoas, amigos, familiares. Então, sempre que vem a mim uma pessoa, eu me habituei, a primeira coisa que presto atenção é na respiração da pessoa. Então, tu observa se ela está... Não digo exatamente correta, porque eu também não sei exatamente o que é correto e o que não é correto, mas a gente nota que há um descompasso
entre a expiração e a inspiração, e também a questão da intensidade, a gente consegue notar se está, se não é harmônica, se não é correta essa respiração. Então, por exemplo, a questão da inspiração. Eu mesma, um dia tivemos um dia especial lá no Carlos, ele fez exercício para a gente observar se era mais fácil inspirar ou expirar, né? Esse exercício a gente fez, e eu lembro que a maioria achou mais fácil expirar. E eu, naquele dia, eu achei mais fácil inspirar. Então, eu sempre estou prestando atenção para ver se eu procuro que as duas sejam mais ou menos do mesmo tamanho, né? A exalação e a inalação. Então, o que eu observo com essas pessoas que eu digo que vêm a mim para fazer jinchi, é que a maioria delas não respira direito, né? E as que estão com projetos de ansiedade, de asma, essas coisas, elas inalam muito mais do que exalam, né? E então, quer dizer, a inspiração correta para essas pessoas seria o equilíbrio entre as duas coisas, né? Então, isso então, quando a Mary diz que a respiração, que tudo pode ser conseguido pela respiração, é o cúmulo da simplicidade, né? Então, e ao mesmo tempo é maravilhoso, porque faz absoluto sentido isto, né? Então, inclusive a pessoa com ansiedade que eu estou lidando agora, tu nota que quanto mais ela inspira, mais ela alimenta a ansiedade. Isso é super evidente. Assim como um asmático incha o peito, né? E também exacerba aquilo que ele está sentindo, porque tem muito ar dentro do peito, né? Então, essa pérola que a Mary colocou para nós sobre a respiração, então ela, em um determinado, na página, no livro de autoaplicação, no livro 2 de autoaplicação, vocês lembram que ela propõe uma meditação, com as 36, segurando os dedos. E a cada dedo, e ali então tem primeiro sente confortavelmente, mas os dois itens que se referem a exalar e inalar, ela diz exalar toda a sujeira, fuligem grudenta, ela enfatiza para cada dedo, exalar a sujeira, fuligem grudenta, para ter lugar para o novo, para a inalação, né? Então, essa questão, então uma das primeiras coisas do Self-Help 2 é ela dizendo que a gente pode tudo com a respiração, né? E o exercício das 36, para quem já fez durante um tempo grande, sabe que, claro, o fato de não continuar, a gente acaba voltando a hábitos antigos, mas eu fiz um tempo bem grande, das 36 diariamente. É como fazer o central principal.
E como uma vez o Carlos disse num curso, fazer o central principal é como fazer uma oração ao Pai, né? Então, é, bom, na verdade, tem outras coisas que a respiração e a harmonia não vem somente com o exercício das 36, né? Tem muitos, eu até listei algumas coisas e algumas coisas aqui, ó. Ah, é, alguma coisa que eu anotei. Que as 36 respirações bem feitas produzem um sincronismo entre o coração e o cérebro. E fazendo as 36 em 8 minutos, você pode mudar tudo em sua vida. E a gente sabe que isso é verdadeiro. A gente aprendeu, a gente experienciou, a gente estudou, a gente experienciou e sabe que isso é verdadeiro. E por que que, quer dizer, a gente tem escolhas, né? Quando tu vai te auto-aplicar, tu escolhe aquilo que tu intuir, que teu coração te disser que é naquele momento mais adequado. E quando tu vai aplicar em alguém, tu também usa as ferramentas que tem para ver o que que tu vai usar, mas também a intuição, quer dizer, o coração, né? E então eu estava pensando, uh, eu me lembrei do fluxo 10, por exemplo, que são outras ferramentas do fluxo 10, por exemplo, que o fluxo 10 barra respiração, né? Eu também tenho uma um dito, segundo com quem eu estudei, que a Mary teria dito com essas letras, né? Que com este fluxo a gente consegue ver através e além dos problemas e perceber que nunca houve problema algum. Então é fantástico, né? E eu convido então para terminar vocês, vamos fazer uns 3 minutinhos da 13 e da 15, que elas trabalham em cooperação para uma respiração equilibrada. Vamos lá? Uns 3 minutinhos, aí eu comando aqui.
Obrigada, gente. Obrigada, Mary. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigado, Teca, por compartilhar e por estar aqui com a gente também. Eu quero aproveitar e agradecer também. A gente tem a Cecília, tem a Carlota Joaquina, a gente tem a Verônica Isabel. Bem-vinda, Verônica. Se vocês quiserem trazer qualquer informação, compartilhar algum momento com o Mary, vocês também são muito bem-vindas, tá bom? E vamos aproveitar e convidar todo mundo para o nosso próximo encontro, né, Carlos? Então, me dá um minuto. Nosso próximo encontro vai ser dia 22 de setembro. E nós vamos estar convidando todo mundo para dançar com os elementos. Uma relação profunda da arte Jinshin e os elementos. E vamos se tornar mais íntimo deles. Então, eu quero agradecer a todos. Vamos no Gallery View para mim. Dar tchau para vocês, para o Carlos, para o D. Agradecer todo mundo. Sempre muito bom falar sobre Mary. E falar sobre Mary com vocês fica melhor ainda. Então, eu agradeço por essa noite maravilhosa e eu espero que o nosso próximo encontro, 22 de setembro, né? A gente possa compartilhar ainda mais informações e mais coisas bacanas sobre Mary Burmaster. Muito obrigado.